Oi, gente, tudo bem? Eu queria garantir que tá tudo certo. Se vocês conseguem me ver, se vocês conseguem me ouvir certinho. Por isso eu entrei um pouco mais cedo. Boa tarde, todo mundo. Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada por estarem esperando aqui. Eu tava vendo cada vez mais gente entrando e esperando aqui para participar. Muito obrigada a todo mundo. Então eu queria primeiro garantir que tá tudo certo com as partes técnicas. Vocês conseguem me ver e me ouvir certinho, por gentileza? Se vocês puderem me falar. Eu observo aqui nos comentários, assim como eu observo no meu celular, só para garantir que está tudo certo. Então, por isso que se vocês me verem olhando para baixo ou verem a reflexão aqui no meu óculos, vai ser disso que eu vou estar vendo aqui, Inception, que eu vou estar vendo aqui certinho. Marcelo falou que tá tudo certo, Arice falou que tá tudo certo, Nicolau falou que tá tudo certo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Letícia, Ana, Franciele, Renata, Sara. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por estarem aqui e muito obrigada por estarem empolgadas em aprender um pouco mais sobre como vocês podem estarem evoluindo nesse processo de jornada de aprendizado no inglês. Eu só gostaria de avisar vocês que caso vocês já tenham algumas dúvidas e queiram estar deixando essas dúvidas já agora, eu vou voltar no final da aula para garantir que eu consiga responder todo mundo que tenha dúvidas sobre esse tema específico de hoje. Então, você já pode ir comentando aqui também, ok? Eu também vou estar compartilhando minha tela, eu preparei slides. Não são slides que tem muita informação que vocês precisam ter, esse slide é mais um slide de acompanhamento para eu conseguir apresentar as informações para vocês, mas se de alguma forma você precisar desse slide, pode estar pedindo o número de atendimento do suporte que eu mando para vocês, tudo bem? Parece que está tudo certo com a questão do Wi-Fi. Mas caso der alguma travada, caso acontecer alguma coisa durante esse processo, estou de olho aqui para garantir que vocês consigam me avisar e que eu consiga ver, tudo bem? Então, bem-vindos à aula sobre como vocês podem aprender inglês mais rápido e chegar a um nível de fluência mais rápido. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriele Hayashi, é um sobrenome um pouco complicado, eu sou mentora da Universidade do Intercâmbio e eu aprendi inglês sozinha, por isso eu vou estar trazendo essa aula para vocês. Antes de estar indo para o slide, eu acho importante eu estar passando um pouquinho da minha experiência com o inglês para vocês estarem entendendo porque sou eu dando esta aula para vocês. Bom, eu odiava inglês, eu achava inglês a pior coisa que existia na face da Terra quando eu tinha lá os meus 10, 11 anos. Eu era horrível na matéria inglês na escola. Justamente por conta disso, porque eu não estava indo bem no meu ensino fundamental de inglês, a minha mãe me colocou em uma escola privada de inglês. E isso parece que tornou as coisas um pouco piores, porque eu me sentia cada vez mais forçada ao aprendizado do inglês. E dentro desse processo, então, a escola não me ajudou. Eu continuava indo, fazia as tarefas, agradava dentro dessa questão de fazer tudo certinho, fazia as provas, mas não me ajudou a aprender. Eu realmente aprendi inglês quando eu comecei a capturar determinados pontos da língua inglesa que faziam a língua fazer sentido para mim. E daí eu comecei a estudar inglês em casa através de meios não convencionais que eu vou estar apresentando aqui para vocês também. E daí eu comecei a aprender sozinha, cada vez mais elevando o meu nível do inglês. Eu ainda frequentava as aulas nessa escola, mas eu cheguei em 2 anos em um nível onde pessoas que estavam nessa escola há 5 anos não haviam chegado. Então, apesar de essa escola ter me ensinado um pouquinho de gramática, eu acabei largando e aprendi sozinha. E hoje tenho conversas com pessoas de diversas partes do mundo em inglês e nós nos entendemos perfeitamente. Para quem não sabe, eu já conquistei mais de 20 bolsas de estudos e diversas oportunidades internacionais, todas na língua inglesa e algumas na língua espanhola. Então, por isso eu estou dando esta aula para vocês, tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou estar compartilhando minha tela e eu gostaria de perguntar se por acaso vocês estariam vendo minha tela certinho. Vocês conseguem ver esse Inception aqui? Só para garantir que está tudo certo, que vocês conseguem verificar o slide certinho. Primeira pessoa que comentar, eu já vou direto para o slide e a gente já começa o nosso processo. E aí? Vamos lá. Muito obrigada, Isadora, Nathalie, Hugo, Marina, Franciele, Camila. Falaram que tá tudo certo, então muito obrigada, gente. Então vamos lá, vou deixar o celular penduradinho aqui, só para garantir que eu estou vendo todo mundo certinho.
Então, gente, como evoluir no inglês com base no seu estudo e com base na sua carreira? Começando pelo começo, começando pelo básico, qual a importância de você aprender o inglês? De qualquer forma que você consiga aprender esse idioma. O inglês, como vocês sabem, é a porta de entrada para muitas oportunidades internacionais. Por ser uma língua mundialmente falada e ter conquistado aí o nível educacional de vários países, quando a gente fala de bolsas de estudos e oportunidades, é a língua que eu acredito que a maior parte dessas bolsas vai pedir. E por isso é extremamente relevante. E eu já parabenizo vocês por estarem aqui nessa aula, porque isso quer dizer que vocês entendem a importância e querem evoluir. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Então, o que eu quero dizer com de qualquer forma possível? Porque é muito, muito fácil a gente ouvir a história de como uma pessoa aprendeu inglês e querer mimicar isso na nossa realidade. Então, por exemplo, a Gabi falou que aprendeu inglês com X e Y. Então, quer dizer que eu vou aprender inglês com X e Y, e se não der certo é porque eu não vou conseguir nunca aprender inglês. Não, gente, eu quero dizer que vocês devem aprender inglês de qualquer forma possível, da forma que mais se adapta e mais se encaixa em vocês, e é isso que eu vou estar ensinando para vocês aqui hoje. Como encontrar a forma que mais se adapta para vocês. Vamos ver. A Júlia falou que está dando problema. Vocês conseguem me ver? Só para garantir que está tudo certo? Vocês conseguem ver? É que a Júlia falou que, gente, tá dando problema para mais alguém, o meu travou totalmente. Então, eu só quero garantir que vocês conseguem. Ah, vocês estão vendo. Perfeito. Tá tudo ótimo. Ok. Obrigada, gente. Então, eu quero ensinar vocês aqui um inglês que você vai adaptar na sua realidade, sem a comparação com outras pessoas. Eu quero ensinar para vocês o inglês da autocomparação. O que é o inglês da autocomparação, Gabi? É aquele inglês que você vai aprendendo gradativamente, se comparando consigo mesmo, sem se comparar com o coleguinha, sem se comparar com o Matheus, que aprendeu forma Y, com o Lucas, que aprendeu forma X, com a Ana, que aprendeu forma Z. Eu quero que vocês aprendam inglês de uma forma confortável para vocês, não da forma que a gente aprendeu, da forma que mais se adapta à sua realidade, ok? Então, Gabi, como você vai fazer esse milagre? Calma aí. Então, vamos lá. A gente vai começar o primeiro passo pensando em que nível do inglês você está. É muito importante você saber onde você está para você entender onde você vai chegar, como você vai chegar. Então, é muito importante a honestidade consigo mesmo quando a gente fala sobre esse processo. Então, respira fundo e pensa honestamente consigo mesmo onde você se encontra no inglês. Se você se encontra no básico, se você se encontra no intermediário, se você está quase na fluência, mas enrosca um pouquinho. Gabi, como eu vou saber isso? Existem vários testes que você pode fazer online para saber o seu nível de inglês. Só você digitar lá, teste de nivelamento de inglês no Google, vai aparecer diversos testes para você conseguir ver o seu nível. Essa é uma forma que você pode estar utilizando para saber o seu nível deste idioma, tudo bem? Mas não é a única forma. Uma das formas que você pode utilizar é a autoavaliação. Nem todo mundo vai se encaixar no quadradinho básico, intermediário e avançado. Geralmente, a gente fica sabendo disso justamente porque dentro desses processos, às vezes, eu sou avançado na fala, mas eu sou intermediário na escrita. A gente tem esses níveis, às vezes, para conseguir ter uma ideia geral de como o aluno ele pode estar enquadrado em um desses temas, para ajudar um pouco na abordagem. As oportunidades também utilizam isso para saber onde o aluno ele está começando e até onde ele pode chegar. É importante saber, como eu disse, onde você está para saber até onde você vai chegar. Então, justamente por conta disso, você pode ser um básico na escrita, mas um intermediário na leitura. Assim, pode ter diversas formas que você tem para estar colocando seus conhecimentos do inglês em caixas diferentes. Afinal, o inglês a gente tem a fala, a gente tem a escrita, a gente tem a leitura e a gente tem o processo de compreensão, o processo da audição, de listening. Então, não necessariamente essas 4 aqui, você é intermediário, você é básico em tudo. Não, eu acredito que ninguém é básico em tudo isso. A gente cresce com o inglês. Eu acredito que existem
determinadas qualidades disso aqui, que pode se encaixar no básico, mas outras podem estar no intermediário e até em um nível fluente. Eu estou, assim, com muitos exemplos na minha cabeça de vocês aqui da mentoria que conversam com a gente e falam, eu não consigo falar, mas eu entendo tudo. Então, assim, você tem uma fluência no listening, você só precisa treinar um pouco o speaking. E é isso que eu vou estar trazendo para vocês. Eu acho interessante eu poder estar falando isso para vocês, justamente para que vocês se motivem a ver que você tem uma evolução em determinadas características e outras características que precisam se elevar junto com isso, né? Agora, quando a gente fala em questão de nivelamento, de entrar em uma caixinha e colocar todas as suas qualidades em uma caixinha. Gabi, então por que isso existe? Isso existe geralmente para as questões curriculares. Então, quando você vai lá e precisa colocar no seu currículo, em uma frase assim, qual o seu nível do inglês, você não pode dissecar entre os diversos tipos de conhecimento do idioma, aí você coloca lá o seu nível. E por isso os testes que eu falei que você acha no Google são importantes, ok? Por isso é relevante esses testes do Google. Mas sempre se entenda que você vai ser ótimo em uma área e outras você precisa estar elevando. Depois que você souber o seu nível, tanto da forma do teste, quanto da forma de colocar assim a questão de, meu listening eu entendo muito bem, mas a escrita básico, depois de você fazer um desses dois processos, você vai pensar quais são as suas dificuldades e qual a forma que você aprende melhor. Gabi, explique de novo. Vou explicar. As suas dificuldades seria aquilo que não entra na sua cabeça quando a gente fala do inglês. E, novamente, é necessário o autoconhecimento para você estar realizando essa análise. E tempo. Senta com o caderno, respira e pensa no inglês e pensa nessa estrutura do idioma e o que é a sua dificuldade. Exemplo de dificuldades que podem acontecer. Gabi, eu tenho muita dificuldade com o verbo quando a gente coloca ing. Eu tenho muita dificuldade, não sei. Gabi, eu tenho muita dificuldade com o passado. Eu nunca sei como executar corretamente o passado. Gabi, a minha dificuldade seria no listening como um geral. A minha dificuldade seria no speaking como um geral. A minha dificuldade é ler uma palavra em uma página que eu nunca ouvi, apesar de eu entender o significado por assimilação, mas eu não sei pronunciar. Ou seja, essas palavras que você está lendo, quando a gente junta essas sílabas e essas vogais, eu não consigo pronunciar, porque o alfabeto ainda não conectou na minha mente. Então, rastreie as suas dificuldades e mapeie essas dificuldades. É muito relevante você saber isso, porque como você vai saber no que você vai melhorar se você não sabe no que você precisa melhorar? Então, é muito importante você estar fazendo isso. Gabi, já sentei no meu caderninho, já escrevi tudo lá certo, tudo que eu preciso estar melhorando. O que você vai pensar a partir de agora? A forma que você vai melhorar. E a forma que você vai melhorar, aí a gente começa, dentro desse processo, a pensar na questão de adaptar esse aprendizado à sua realidade. Lembra que é um dos pontos que eu falei no começo, ok? Adaptar o conhecimento e o aprendizado à sua realidade. Então, qual é a forma você aprende melhor? Você aprende melhor ouvindo e lendo? Você aprende melhor ouvindo e repetindo? Você aprende melhor lendo em voz alta? Você aprende melhor lendo uma página e escrevendo essa página à mão depois? Você aprende melhor escrevendo e ouvindo? Qual é a forma que você mais aprende, que você aprende mais rápido? Isso você vai saber com certeza quando reflete no seu período de fundamental, de ensino médio, de faculdade, em qualquer matéria. Qual a forma que você estuda que dá certo? Pensa nisso e aplica isso para o inglês. Não é porque lá você tem o listening que você é obrigado a fazer o listening. Se o listening não funciona para você, você tem que fazer o listening escrevendo. Adapte a realidade que funciona para você. Para mim, por exemplo, eu funciono muito bem quando eu leio uma página, fecho e repito. Isso funciona para mim. Essa é a forma que eu aprendo. Então, é muito importante você estar analisando a forma que você aprende. Novamente, autoanálise, o que eu falei. No seu período lá atrás ou atual, como você estuda que é a forma mais rápida? Aquela matéria que você colocou assim, o fluxograma, pessoal do fluxograma, colocou lá no fluxograma e entendi tudo. Então, é isso que você vai fazer.
Você vai ver o seu nível, vai rastrear suas dificuldades de uma forma explícita e dissecada, e depois você vai ver qual a forma que você aprende melhor, porque isso você vai utilizar para estar colocando, né, no seu processo de aprendizado das suas dificuldades. Segundo passo, você vai adaptar a forma que você aprende melhor ao seu processo de estudo, direcionando também as suas maiores dificuldades com esse método. Então, lá, o exemplo que eu dei. Gabi, a minha maior dificuldade, ela seria estar entendendo o listening. Eu não compreendo muito bem quando junta muitas palavras em uma frase e essa frase é apresentada de uma forma muito rápida. Eu não compreendo. Então, o que você vai fazer? Essa é a sua dificuldade. Vamos supor, eu apesar dessa dificuldade, consigo assimilar um pouco melhor as palavras se eu colocar o áudio lá tocando e eu for escrevendo as palavras, e daí, por assimilação, eu vou entendendo essas palavras, ou eu vou escrevendo essas palavras e vou pesquisando. Ou seja, eu ouvi, eu anotei, eu pesquiso o significado e escrevo embaixo em português. Assimilei. Então, é isso que você vai estar fazendo. Essa é uma metodologia de estudo que poucas pessoas aplicam, mas que tem muito sucesso. E foi isso que eu fiz com o inglês. E é isso que eu estou tentando passar para vocês, para que vocês consigam cada vez mais atingir seus objetivos com a sua própria metodologia. Então, novamente, você vai saber seu nível, identificar suas dificuldades e depois você vai utilizar a metodologia que você aprende mais rápido e mais fácil para melhorar essas dificuldades. Vamos lá. O terceiro passo, que é o passo que eu vou ficar um pouco mais tempo aqui, ok? Seria fazer um plano de estudos. Quando a gente já identificou o seu nível, a sua dificuldade e a forma que você aprende, está na hora de empregar isso no estudo, colocar a mão na massa, colocar a mão na obra e realmente fazer algo acontecer. E daí a gente entra no seu plano de estudo. Primeiro, o seu plano de estudo, como eu disse, deve ser adaptado a você, da forma que você aprende mais rápido. E depois deve ser adaptado aos seus horários. Justamente por conta disso, é muito interessante fazer esta forma de cronograma. Muito, muito, muito importante mesmo vocês terem algo palpável que mostra esses horários que você vai estar cumprindo dentro desse processo de estudo. Isso pode ser através de uma planilha no Excel, pode ser através de uma agenda ou de uma planner como essa aqui, pode ser de qualquer forma que você deseja, mas desde que você consiga ver os horários, que você faça um compromisso para você mesmo estar estudando, levando em consideração novamente as suas dificuldades e seu método ideal de estudo. Então, por exemplo, vamos supor, você é uma pessoa que agora, durante a quarentena, está tendo aulas no período da noite. Isso está acontecendo com muitas pessoas do técnico e da faculdade. Então, eu vou acordar lá para 7h30, vou tomar meu café, das 8 às 9h40, eu vou treinar o listening, speaking, reading e writing. Tem gente que junta tudo e consegue entender de uma forma mais conjunta. Beleza. Das 9h40 às 10h05, eu vou descansar. Das 10h05 às 11h45, novamente, eu vou colocar um conjunto de coisas, mas eu vou inverter algumas coisas. Eu vou colocar grammar, vocabulary, conversation e writing. E daí, depois, eu vou colocar o meu processo de estudo um pouco diferente na sexta, que vai ser assim. Então, é muito, muito importante vocês estarem fazendo isso e adaptar a você. Vocês veem que esse cronograma aqui é um cronograma adaptado. Por exemplo, essa aqui é uma pessoa que está fazendo um break, está fazendo um descanso durante o estudo. Por exemplo, se fosse eu não faria. Eu prefiro fazer tudo desde que eu fique diretão e daí parar e não fazer mais do que ficar fazendo intervalinhos. Então, isso seria adaptado a mim, por exemplo. Outra questão, você está vendo aqui que o processo dele ou dela seria de segunda-feira a quinta-feira e de sexta-feira tem uma mudança. Você pode fazer essas mudanças também. Você pode ter essa condizência de acordo com o que é melhor. Se você gosta de sextar e não quer estudar na sexta, tudo bem. Coloca um horário a mais na quinta, para que sexta você já tenha feito a sua tarefa, ou seja, sexta já está pago e você fica livre. Então, por isso é muito, muito importante.
Dentro desse procedimento também, é relevante eu estar falando que tem pessoas que vão estar aprendendo de uma forma conjunta. Ou seja, tá vendo aqui que ele colocou listening, speaking, reading e writing em 1h40 de estudo. Tem gente que prefere colocar tudo junto, porque consegue aprender de uma forma mais holística o ciclo. Trazendo um exemplo novamente para mim, que você pode adaptar para você. Eu prefiro fazer uma delegação ao longo das semanas do mês. Então, se esse fosse meu calendário, por exemplo, eu teria listening a semana inteira. De segunda a domingo ia ser listening. Na próxima semana, de segunda a domingo, ia ser writing. Na próxima semana, de segunda a domingo, ia ser reading. Então, na minha experiência pessoal, eu realmente prefiro dissecar cada um desses pontos aqui que vocês estão vendo entre 4 semanas do mês. Um para cada semana, e depois, no final do mês, por exemplo, se eu estava estudando para o TOEFL, eu fazia o simulado do TOEFL em uma semana, o que chega a 5 semanas. Aí eu repetia. Então, isso foi o que se adaptou muito, muito para mim. Ok? Foi o que funcionou de verdade. Então, é isso que eu quero dizer com adaptar a sua realidade, também em questão das formas que delegando faz mais sentido para você. Por exemplo, esse estudo para mim não faria muito sentido, porque eu gosto de ter essa divisão. Agora, a gente vai estar pontuando cada uma dessas sessões de aprendizado para você poder estar melhorando um pouco mais, ok? Vamos lá. Listening. Como você pode melhorar o seu listening através de algumas dicas que eu vou estar dando aqui, não necessariamente levando em consideração a forma individual que você aprende, porque eu não tenho como saber isso, mas em um contexto geral. Para você melhorar seu listening, eu indico muito que vocês comecem a treinar os seus ouvidos, a terem a familiarização com as línguas do inglês, com o vocabulário inglês. Então, primeiro vamos refletir qual inglês você quer aprender. Você quer aprender o inglês escocês, você quer o irlandês, você quer o americano, você quer o canadense, você quer o britânico. Reflete qual inglês você quer aprender. E daí busque conteúdos nesse idioma dentro desse sotaque. Então, se você quer inglês americano, vamos lá pegar podcasts. Tem um ótimo podcast que chama This American Life, essa vida americana. Você pode ir treinando lá, são vocabulários do dia a dia, você pratica seu listening, assim como você pode estar realizando buscas por exemplo, podcasts que são bilíngues, ou seja, a primeira metade é inglês e eles passam todo o conteúdo em inglês, a outra metade eles passam todo o conteúdo em português e é o mesmo conteúdo, só línguas diferentes. Então, essa é outra forma que você pode estar utilizando também. Outra forma, audiobooks, ou seja, livros, só que esse livro está sendo lido para você através de um aplicativo. Um exemplo seria o quê? Audible. É um aplicativo pertencente à Amazon que ele vai narrando toda a história para você, vai contando toda a história para você. Por exemplo, eu quero ler Harry Potter, mas meu problema é listening, e eu consigo ler e eu consigo entender, mas listening é meu problema, mas mesmo assim eu quero Harry Potter. Não quero ver os filmes. Pega o audiobook. Ouve, você já sabe a história, você vai aprender o vocabulário. Muito importante no seu listening também você ter sempre um caderninho do lado, ou seja, não é deixar lá o Spotify tocando seu podcast, o audiobook tocando lá e sair limpando a casa. Não é assim. Você tem que ter um quality time, um tempo de qualidade com esse aprendizado. Tudo bem que é divertido, mas não é porque é divertido que você vai deixar de barulho de fundo. Então, o que você vai estar fazendo? Você vai estar com o caderninho aqui, ouvindo a história aqui e anotando aquelas palavras que você não entende. Ou se você não sabe escrever certinho essa palavra, escreve da forma que você acha que é, depois você pesquisa. Então, essa é a dica para o listening. Speaking. A dica para todo mundo que tem problema no speaking seria você identificar a origem desse problema. Seria vergonha, que muitas vezes pode acontecer, seria pronúncia, ou seja, sua boca não está familiarizada com a forma que a língua ela se move para pronunciar essas palavras, seria isso. Ou o terceiro problema seria realmente a questão de pronúncia por não saber como se pronunciar quando junta todas essas vogais e todas essas sílabas, o que acontece, galera? Então, existem esses 3 tipos de problemas dentro de um speaking, ok?
Aí, o que você pode estar fazendo para estar melhorando esses processos? Para o speaking especificamente, é o treino diário falando o inglês. E o treino diário, ele resolve todos esses três problemas, porque quando você treina, você perde a vergonha, você aprende a falar as palavras, além disso, você acostuma a sua língua e a sua boca a estar pronunciando essas palavras. Gabi, como eu posso treinar? Eu indico sempre um training buddy. O que seria isso? É um colega que vai estar falando inglês com você certas vezes por semana ou algumas vezes ao dia, por exemplo. Então, aquele amigo que talvez sabe inglês um pouco mais, aquele colega que está aprendendo e sabe um pouquinho mais que você, que talvez a dificuldade dele é no listening, não no speaking. Ou talvez até, por exemplo, você entrar brasileiros nos Estados Unidos, entrar no grupo do Facebook lá e postar, gente, estou aprendendo inglês, tenho sonho de ir para aí, vocês poderiam me ajudar? Eu tenho dificuldade no speaking, alguém pode 1 hora por semana conversar comigo sobre qualquer tema? Você pode estar colocando isso dentro do Facebook. Só garanta que é uma pessoa que você converse antes, que seja confiável, que caso for você seja menor de idade, que seja uma pessoa que tenha a mesma idade que você, que tenha talvez uma familiaridade com alguém que você conhece. Então, tente achar alguém que você se sinta confortável, que não te apresente de forma alguma algum sinal de perigo, por exemplo, falando para menores de idade que podem vir a postar nesse grupo, ok? Só tomem cuidado, por favor, com isso. Então, dentro desse processo, o speaking ele seria muito, muito indicado diariamente para as pessoas começarem a se acostumar com essa fala. Na minha época, eu entrava em um site chamado Omegle, que é um site, um chat online 24 horas para diversos temas. Você coloca o tema que você quer aprender e daí ele busca pessoas compatíveis com esse tema, tipo um match. E daí depois desse processo você começa a conversar com essa pessoa. E eu ia lá para aprender tanto writing, porque eu digitava, quanto speaking quando eu ligava o meu microfone. Esse é um site só de aprendizado? Não, esse não é um site só de aprendizado. Esse é um site que tem diversas pessoas buscando diversos tópicos e não necessariamente na minha época era o site mais seguro do mundo, mas foi assim que eu fiz. Como eu gosto de ser honesta sobre as minhas experiências, queria passar para vocês que foi assim que eu fiz. Vamos lá. O pessoal que tem dificuldade no reading. Na verdade, o reading eu acredito que seria a forma mais simples de você estar treinando, que seria pegar um livro, pegar um artigo, pegar uma reportagem, pegar um blog e começar lá a ir lendo, 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 grifando palavras. Gente, grifa os livros. Quando você está em um processo de aprendizado, você grifa seus livros. E daí você vai grifando as palavras que você não sabe, vai pesquisando essas palavras e ler, ler, ler. É isso que a gente quer, que vocês leiam e que vocês aprendam através desse processo, ok? Então, dentro do processo de reading, o que eu indico que vocês leiam? Depende muito do seu interesse, ok? E é isso que eu ia estar passando para vocês. Tudo isso aqui que eu estou falando depende do seu interesse. Se você é uma pessoa que gosta muito de YouTube, do pessoal que joga Minecraft no YouTube, que tal você achar pessoas que falam inglês que jogam Minecraft no YouTube? Que tal você achar uma pessoa que pode conversar sobre aquela série que você gosta, aquele filme que você gosta, no speaking? E no reading, que tal você refletir sobre aquilo que você gosta e daí começar a ler sobre? Se você gosta de política, New York Times. Se você gosta, por exemplo, de maquiagem, vai em tipo BeautyTuber, vai ver James Charles, vai ver Jeffree Star, lê o post dele, se adapta com isso. E no reading também, gente, não precisa ser aquele artigo de 24 mil páginas. Pode ser um simples textinho que tem no Instagram. Então, se você começa a seguir pessoas que falam inglês no Instagram, todo post que eles fizerem vai ser em inglês. Você vai lá e lê, pesquisa as palavras que você não sabe e vai constantemente aprendendo. Aí a gente vai falar disso um pouco mais para frente no processo de imersão, mas é algo que você pode fazer também. Para você que quer algo mais sério, de sentar e realmente estudar, eu sempre indico livros. A grande maioria dos meus livros são livros em inglês, justamente porque eu comecei com o aprendizado e agora eu prefiro ler em inglês mesmo. Para mim, a história, se foi escrita em inglês, eu devo ler em inglês, porque essa é a língua que ela foi escrita em. Então,
aconselho muito vocês começarem a exercitar essa paixão pela literatura em inglês. Writing, muito, muito interessante. Todo mundo do writing começar a exercitar o vocabulário. Então, todo esse processo que eu falei aqui, eu falei sobre grifar, sobre pesquisar as palavras, e nada é diferente para o writing. Por exemplo, você que quer aplicar para uma graduação no exterior, você já pode começar a pesquisar os temas dos essays. Aí o tema do essay é X, ou seja, você tem que escrever sobre X. Que tal você escrever sobre X em português? E daí, não é para em Google Tradutor, hein, galera? E daí você vai tentar traduzir, não ao pé da letra, mas o que você quis dizer com esse texto para o inglês. E nessa tradução, você vai pegar certinho aquilo que você sabe e aquilo que você não sabe. O que você sabe, você traduz, o que você não sabe, você pesquisa. Essa é uma ótima maneira de você não somente treinar o inglês, mas você treinar o seu storytelling e o seu processo de narrativa para um essay. Então, isso também é válido para o pessoal da carta de motivação. Então, pessoal da carta de motivação, pessoal que vai ter que escrever a própria carta de recomendação, vocês podem treinar para ambos. Olha que ótimo, 2 em 1. Então, você pode estar treinando para 2 dentro de uma única atividade. Todo esse procedimento aqui, novamente, você vai encaixar no seu cronograma. E esse é um exemplo de cronograma que vocês podem estar seguindo, sempre se adaptando à sua própria realidade, tudo bem? Um exemplo do que eu fazia. Eu colocava, por exemplo, listening a semana inteira. Aí eu anotava todas as minhas dúvidas e aquelas dúvidas que mais pegavam no meu pé, sexta-feira era o dia de eu revisar todas essas dúvidas. Então era algo que eu fazia também. Vamos lá. Uma questão muito, muito importante é decidir como você vai medir seu sucesso. Beleza, Gabi? Eu sei meu nível, eu identifiquei as minhas dificuldades, identifiquei o meio onde eu aprendo mais rápido, adaptei isso em um cronograma. Tá na hora de começar a estudar, mas antes disso, o que você vai fazer? Você vai decidir uma maneira que você vai medir seu sucesso. Gabi, por que eu tenho que definir uma maneira que eu vou medir meu sucesso? Basicamente, porque quando você começa a aprender inglês, é muito fácil você se esquecer de onde você começou. E daí você não vê a sua evolução e é muito fácil você começar a se frustrar por não ver a sua evolução. Então, com uma maneira de medir o seu sucesso, você vai garantir que, primeiro, você consiga claramente ver o seu sucesso e, segundo, você não se frustre e que você consiga, em terceiro, se comparar consigo mesmo, não com um coleguinha que começou a aprender com você, mas com você mesmo. Maneiras que você pode fazer isso. Você pode pegar um caderninho e colocar, por exemplo, hoje é dia 16/5, eu assisti esse filme aqui, em inglês com legenda em português, eu entendi cerca de 35% do filme só ouvindo, mas o resto eu tive tudo que ler. Meu objetivo, e daí a gente já coloca objetivos também, que tá aqui. Meu objetivo é que daqui 2 meses eu consiga ver este mesmo filme com legenda em inglês e entender 90% do que está sendo falado. Esse é um objetivo específico com um medidor de sucesso certeiro, porque aí você vai chegar e vai ver certinho, depois desses 2 meses, se você conseguiu ou não esse processo. E se você não conseguiu, tudo bem, porque é um processo de aprendizado onde todo mundo aqui está em constante evolução só por tentar aprender. Então, essa é uma forma que você vai ter a autocomparação, que é o que eu falei lá no começo, lembra, gente? O processo de se comparar consigo mesmo é o que vai gerar uma evolução, enquanto o processo de se comparar com outra pessoa vai gerar frustração. Por quê? Só você sabe o melhor estado que você já teve e o pior estado que você já teve. E dentro desses processos, você consegue se analisar em uma escala da sua evolução, ou, não, eu preciso melhorar, não, eu tô ótima, tô muito bem, cai um pouquinho, mas acho que eu consigo chegar lá de novo. Enquanto você tá vendo o outro, você não sabe necessariamente o que essa pessoa tá passando, como essa pessoa tá direcionando, você não sabe se as dificuldades daquela pessoa são as mesmas que as suas, ou se aquela pessoa sequer está fazendo o mesmo processo que você. Às vezes o processo de inglês dela é totalmente diferente do seu. Então, a autoavaliação é muito importante nessa sua jornada de aprender inglês, ok? Então, objetivos específicos com deadlines específicas para você fazer uma autoanálise. Outro tipo de objetivo específico. Querido diário, não, brincadeira. Então, 16/5,
Hoje eu assisti episódio X da série Y com legenda em inglês. Eu consegui entender muito, muito bem o processo de listening, mas a leitura da legenda, conforme eu estava ouvindo e lendo, não ficou muito bem na minha cabeça. Eu não sabia muito bem como pronunciar aquelas palavras antes da palavra sair no áudio. Então, eu quero, da próxima vez, conseguir esse diálogo aqui que tem nessa legenda, conseguir pronunciar muito bem, sem nenhuma dificuldade, e conseguir estar fazendo esse processo. Ok? Só verificar que está tudo certo, gente. Claro, gente, quem quiser o acesso ao slide, pode pedir na plataforma. Eu não mandei previamente porque eu acreditei que era um slide mais de acompanhamento para mim mesmo, para eu conseguir entregar todos os passos de uma forma ok para vocês. Mas se vocês quiserem, podem deixar, que eu vou mandar sim, ok? Obrigada por perguntar. Vamos lá. Outra questão importante quando a gente fala da autoanálise seria justamente você se dar tempo e se perdoar. E eu gosto muito de falar isso porque quando a gente está em um processo de aprendizado de língua, não é algo muito reto. Tem curvas, daí desce, tem curvas, daí desce. Você tem seus altos e seus baixos, seus altos e seus baixos. Meu Deus, aprendi uma palavra, semana que vem esqueci. Aí eu lembrei de novo, nossa, aprendi mais 1000 palavras, esqueci 500. Então, esse processo e essa curva acontece com todo mundo. Ninguém tem essa curva reta de aprendizado. Todo mundo sobe e desce. Justamente com o aprendizado de vocabulários. Você aprende, você esquece, aí você aprende mais 10, você esquece 8. Então, isso sobe e desce. E é constante, gente. Acontece com todo mundo. Por exemplo, americanos às vezes esquecem uma palavra, isso acontece com nativos. Então, é um processo onde tem curvas e o seu aprendizado vai subindo e descendo até que você chegue em um processo onde esquecer 5 palavras não importa se você sabe 10.000. Então, é muito, muito legal a gente saber sobre isso. E também existe um site que é o Contador de Palavras em Inglês. Então, é um site que ele vai te dar umas 20.000 palavras em inglês, e nesse site ele vai te pedir para colocar o que essas palavras significam. E daí, no final, ele te dá o resultado de quantas palavras em inglês você sabe, para quem tiver interesse nisso. Então, o que eu quero dizer com essa apresentação toda que eu passei? Que você deve ajustar os seus objetivos conforme você estiver estudando. Nossa, eu coloquei que daqui 2 meses eu gostaria de estar assistindo aquele filme inteiro, entendendo o filme inteiro em inglês. Porém, aconteceu isso aqui na minha família, nos meus estudos. Teve uma prova que eu não fui tão bem, tive que me dedicar mais para não tirar uma nota muito baixa na outra. Então, tudo que é o objetivo próprio pode ser ajustado, gente. E daí entra a questão do autoconhecimento, do auto-perdão e da autoanálise. Justamente porque você vai se adaptar à nova realidade que foi criada. No caso, pode ser uma prova que você precisa se dedicar mais, pode ser uma tarefa em casa que você tem que se dedicar mais, pode ser qualquer coisa. Você se reajusta. Só pegar o mesmo caderninho e colocar lá para vocês, basicamente, então, aconteceu isso, por causa disso eu vou me dar mais 1 mês para estar fazendo esse processo. E eu acredito que dentro disso todos entendemos que a gente precisa de tempo para um processo de aprendizado e um ambiente acolhedor para esse aprendizado, e você tem que acolher a si mesmo nesse processo. Vamos lá, a gente está chegando no último slide, que eu vou falar sobre a imersão. Eu estou avisando que é o último slide, porque eu estou vendo que tem muitas dúvidas e eu queria estar direcionando essas dúvidas. Então, se vocês quiserem estar colocando mais dúvidas aqui sobre esses processos, o site que eu mencionei, na verdade, gente, eu só digitei contador online de palavras em inglês no Google, porque eu tô vendo que bastante gente está perguntando. Então, vocês podem colocar suas dúvidas nos comentários, porque daqui eu acredito que 15 a 13 minutos eu vou estar respondendo todas as dúvidas. Então, vamos lá. Falar sobre a imersão. Vamos começar do básico. O que é a imersão? A imersão seria aquilo que você realiza onde você está imerso em determinada cultura ou língua. Você está aprofundado nessa cultura e língua, tudo ao seu redor é essa cultura e língua, você não vê mais nada que não é isso, ou pelo menos o que você vê que não é isso, é o mínimo do seu dia. Vou tomar água, senão eu vou tossir, gente, só um momento. Então,
Seria o mínimo do seu dia que você não vê nessa língua ou nessa cultura, ok? Aí cria aquela questão enorme que as agências de intercâmbio se basearam nela totalmente em todas as propagandas do mundo. Se você quer aprender inglês, você tem que fazer intercâmbio para os Estados Unidos ou para o Canadá e fazer uma imersão lá e aprender tudo lá, e é só assim que você consegue aprender inglês. Isso foi a base de marketing, acredito, de todas as agências, que vendeu muito, mas que é uma total farsa e mentira. Sim, você pode aprender inglês em uma imersão lá fora, mas esse de forma alguma é o único jeito que você vai estar aprendendo inglês. Então, eu sou a prova viva. Eu nunca fui para fora para aprender inglês. Eu fui para fora para outras oportunidades, mas jamais para aprender inglês. Então, você pode fazer uma imersão aqui do Brasil. A imersão não precisa ser lá fora. Lá fora vai ser mais fácil em questão de você não vai precisar se esforçar tanto para estar imersa no idioma, sim. Mas aqui você também consegue com um esforço um pouquinho maior. Outra questão, tantas pessoas fazem intercâmbio lá para fora para aprender inglês, mas ficam assim cercados de brasileiros e não falam inglês, a não ser quando for no mercado ou quando for na escola. Então, imersão em questão de um intercâmbio que você vai para outro país para aprender inglês, de forma alguma é comprovação de sucesso garantido só por você estar indo. Justamente porque dentro desse procedimento a grande maioria vai com um grupo, se cerca desse grupo que são brasileiros, e daí o aprendizado pode ser prejudicado. Além disso, quando a gente fala de intercâmbio para aprender inglês, é algo que eu queria abordar também. Muitas pessoas perguntam de bolsas de estudos para você aprender inglês. Gente, bolsas de estudos para você aprender inglês, elas não existem nessa categoria, bolsas de estudos. Justamente por quê? Porque pense em uma bolsa como um investimento. Para você conseguir esse investimento, você tem que saber o mínimo para garantir que você vai ser tido como um candidato válido para essa aplicação. O mínimo seria cumprir os pré-requisitos. E geralmente, quais os pré-requisitos de uma bolsa? Saber inglês, ter o TOEFL, ter o IELTS, ou pelo menos ter uma fluência ou um nível que você consegue se comunicar e entender muito bem. Então, esse é o espectro mínimo para uma bolsa de estudos. E é cortar todo mundo que está abaixo disso. Justamente por isso o aprendizado do inglês é importante, e quando me perguntam de bolsa de estudos, eu dou essa resposta. Existem duas exceções. Na verdade, existem três exceções para esse caso. CELTA, que seria um curso de inglês de graça que nós ensinamos na mentoria. Lembrem-se, não é uma bolsa de estudos de forma alguma, é um curso de inglês de graça, ok? Você vai pagar a sua estadia, você vai pagar a sua passagem, você vai pagar seu visto, é que o curso é de graça. Dentro dessa categoria, tem o 1.5, que seria bibliotecas no exterior, que oferecem o ensino de inglês gratuito. Mas isso é gratuito, não é bolsa. Segundo tipo, o que chamam de bolsas, geralmente, que são concursos. Então, o que acontece? Existem concursos, você manda uma redação e dessas 50 mil pessoas que mandaram, 10 vão ser escolhidas para ganhar um intercâmbio para aprender inglês. Isso é um concurso, não é uma bolsa. Então, geralmente é um concurso cultural que eles chamam isso. E o terceiro seria a única exceção a essa regra, que seria a Universidade de Winnipeg. A Universidade de Winnipeg tem uma bolsa para líderes, então é uma bolsa de aprendizado de inglês. É uma bolsa de liderança que permite ao aluno ir aprender inglês no Canadá. Essa bolsa existe, então é a única exceção que nesses vários anos de experiência internacional eu encontrei. Então, essa é a única bolsa. Voltando ao tópico da imersão, então, você pode estar realizando a imersão do Brasil, assim como realizar a imersão lá fora. Água de novo, senão eu tosso, gente. Assim como você pode estar realizando seu processo de imersão lá fora. Gabi, mas como eu faço a imersão da minha casa, por favor? Vamos começar com o passo a passo, então, que você pode estar utilizando para fazer a sua imersão em casa. Dentro desse processo, o que você vai precisar? Você vai precisar, inicialmente, pegar tudo aquilo que você pode e colocar no inglês. Então, seu telefone, você vai trocar o idioma para o inglês. Seu computador, você vai trocar o idioma para o inglês. Tudo que é tecnológico, você vai trocar o idioma para o inglês, ok? Segundo passo, tudo que é consumo de entretenimento, você vai trocar para o inglês.
YouTube, em inglês. Instagram, em inglês. TikTok, em inglês. Facebook, se possível, em grupos que falam inglês. Tudo culturalmente falando, entretenimento você vai trocar para o inglês. Filmes, inglês. Séries, inglês. Tudo ao seu redor vai ser em inglês, ok? É difícil no começo, justamente por conta do entendimento, pode dificultar um pouquinho, mas não é impossível de forma alguma. Terceiro passo, peguem post-its. Aí o que você vai fazer? Você vai olhar ao redor do seu quarto, vai ver todos os objetos que tem no seu quarto. Caso você quiser, você pode se expandir para a casa inteira, mas aí depende dos pais de cada um. Então, você pode estar pegando post-it e você vai escrever o nome de cada um desses objetos que você vê ao redor do seu ambiente nesse post-it e colar esse objeto. Então, por exemplo, aqui a gente tem um post-it. Eu vou escrever stapler e vou colar aqui no meu grampeador. E ele vai ficar aqui. No caso, ele não quis colar, mas ele vai ficar aqui bonitinho, e sempre que eu precisar pegar esse grampeador, vai estar stapler aqui. E eu vou aprender que isso aqui se chama stapler, por assimilação e por constante visão e, como fala, aprendizado fotográfico disso aqui. Então, você vai fazer isso com todos os objetos que você puder dentro do seu quarto. Isso vai requerer alguns post-its, mas eu garanto que vale a pena. Por quê? Toda hora que você olhar para aquilo, você vai ver e você vai assimilar de uma forma ou outra. É a mesma coisa de tanto ouvir The Books on the Table, você já sabe o que significa The Books on the Table. Então, essa propaganda tocou tantas vezes que você aprendeu. E é a mesma coisa que a gente quer assimilar quando a gente fala em fazer uma imersão dentro da sua moradia. Então, se você quiser se expandir assim para outras regiões da sua casa, você pode, mas aí depende do pai de cada um, ok? Então, você vai fazer isso. Você cola o post-it na sua casa inteira e manda uma foto pra gente se você quiser, que a gente vai adorar ver como ficou. E foi isso que eu fiz também, galera. Eu tenho até hoje, tipo, exemplos para dar para vocês que eu peguei aqui. Então, eu tinha os post-its, tipo, grandes para objetos, assim, maiores e tinha esses post-its pequenininhos para objetos menores. E eu fazia isso. A outra questão de imersão que eu queria estar passando para vocês também seria o que eu já falei antes, que seria o colega que vai treinar com você, que vai falar inglês com você. Não precisa ser só por ligação, pode ser digitando. Na minha época, tinha uma amiga minha que não necessariamente a gente se comunicava em inglês porque eu queria treinar, mas porque tem certas expressões e certas formas de se expressar em inglês que para mim fazem mais sentido. Eu sou mais expressiva em inglês do que eu sou em português. Então a gente se expressava na época do Tumblr muito mais em inglês. Então ela foi uma amiga que treinou junto comigo esse processo. Então você pode pegar as dicas que eu dei antes do speaking e aplicar para isso também, ok? Que é algo muito relevante é você ter esse colega de aprendizado com você para você ir fazendo, ok? Agora, a última questão que eu queria falar com você sobre a imersão. Quando a gente fala de imersão, a gente tem essa comparação imersão no intercâmbio e imersão em casa. E novamente eu queria colocar essa questão da sua autojornada. É a sua jornada. Não é impossível aprender em casa. Eu aprendi em casa utilizando essas dicas que eu estou passando para vocês. Então, não é impossível, só lembrem-se de não se comparar com outras pessoas, lembre-se de se autocomparar, e justamente devido a esse processo, você vai estar tendo direcionamentos relacionados à sua própria jornada, ok? Há uma pontuação muito interessante que eu queria fazer, a última pontuação que eu vou fazer sobre a imersão, seria a questão quando eu falei sobre a cultura e o entretenimento. Se você é uma pessoa que gosta muito de ler, e, novamente, você leu Harry Potter, sabe Harry Potter até de ponta cabeça. Que tal você comprar os e-books ou as edições físicas em inglês de Harry Potter? Você já sabe essa história inteira, você sabe como começa, você sabe como termina, você sabe a narrativa. Justamente por conta disso, fica muito mais fácil você captar tudo isso que eles estão falando, porque você sabe o que vai acontecer. Então, se lá quando você lê em português, e relê em português tantas vezes, falou... O livro estava em cima da mesa. E daí você pega em inglês e você já sabe que o livro está em cima da mesa e está lá, The Book was on the table. Você sabe o que isso quer dizer. E fica mais fácil essa memorização. O mesmo vale para séries e filmes. Todo mundo aqui tem aquela série que é a série que você assiste e já sabe o roteiro inteiro, mas você assiste mesmo assim. Exemplos. Friends, How I Met Your Mother, Community, Two and a Half Men,
Vamos pensar em mais Big Bang Theory, The Office, tanto americano quanto britânico. São séries que a gente acaba se apegando e revendo várias vezes. How I Met Your Mother, Friends, Community são essas séries para mim. Então, você já sabe o que vai acontecer, você vê o nome do episódio, você já sabe de memória, passo a passo, que aquele episódio vai seguir. Essa é uma ótima série para ser a sua primeira série totalmente em inglês, com legenda em inglês. Gabi, por que é importante a legenda em inglês? Porque às vezes você ouve uma palavra, não necessariamente você sabe escrever essa palavra para pesquisar o que ela quer dizer, mas está na legenda, você consegue. Além disso, quando você tem a questão do aprendizado, quando você ouve e lê ao mesmo tempo, isso vai te ajudar também. Então, essas foram as dicas em questão de imersão que eu queria estar passando para vocês. Agora eu vou estar indo para as dúvidas, então eu queria agradecer todo mundo por estar assistindo até agora e que vocês comecem a encaminhar suas dúvidas, por gentileza. Caso vocês querem que eu repita alguma coisa, se eu falei muito rápido, então vamos lá. Eu vou colocar aqui o celular caso dê algum probleminha, então vamos lá. Eu vou subindo, tá, gente, para ver as dúvidas, não é que eu tô vidrada aqui. Isso, adorei o que a Jéssica falou. Existe a teoria das múltiplas inteligências. Oi, Jéssica, tudo bem? Muito obrigada por ter falado isso. E é justamente isso que eu quis passar para vocês. E a Jéssica falou bem melhor que eu, porque ela é pedagoga. Então, é justamente isso. Cada um tem um tipo de aprendizado predominante. E é isso que você vai estar aplicando no seu processo de aprendizado desse idioma, ok? Sim, esses testes de nivelamento do inglês que eu mencionei, eles vão te ajudar também na formação do seu currículo. Justamente aqueles currículos que tem que ser um pouquinho mais curtos, que você não pode colocar inglês, e daí todas as sessões do inglês, e daí seu nível. Você tem que colocar inglês e resumir o seu nível. Ajuda bastante. A Elo falou que ela entende e fala, mas não escreve. Elo, a minha dica pessoal para você, então, seria aquela questão do treinamento cada vez maior da escrita, através de essays, ou seja, redações, através de cartas de motivação, através talvez de uma escrita de um currículo em inglês, ao mesmo tempo que você pode simplesmente pegar uma tarefa, vamos supor, eu tenho esse artigo aqui que eu gosto bastante, eu tenho interesse de publicar ele no inglês, deixa eu traduzir ele inteiro, depois eu peço para revisar para ver se tem alguma falha. Então, você pode estar fazendo isso também. Vamos lá. Beleza, dificuldade em montar frases. Eu acredito que a dificuldade em montar frases, você pode estar cada vez mais evoluindo nessa questão aqui específica através da sua leitura. Eu acredito que esse é o primeiro ponto que vai te ajudar a ter conexões nas suas frases, que geralmente costuma ser a maior dificuldade. Então, eu indico muito que você comece a ler. Porque quando você começa a ler, você começa a pegar essas conexões e quando você fala e escreve, vai ser muito mais fácil. Eu tinha muita dificuldade em ligar os verbos ou ligar as palavras em uma frase completa. E foi a leitura que me ajudou. Assistir séries também me ajudou também, mas só depois de eu começar a me dedicar cada vez mais para a leitura. Vamos lá. Como você treinaria os 4 no mesmo horário, Gabi? Como você aprenderia melhor? Então, na minha questão, eu não treinei os 4 no mesmo horário. Eu fazia uma divisão, então. Se a gente tem 4, eu fazia uma semana para cada um. Então, é assim que funcionava para mim. Especialmente porque, na época, para mim era um pouco mais fácil estar fazendo isso. Justamente porque não era época de ensino integral. Eu sou de uma escola católica que eu ia das 6 até as 6. Então, ficaria muito difícil durante esse ensino médio eu estar fazendo esse processo, porque também foi a época que eu estava estudando para CETI. Então, para mim, por ser um período integral e eu trabalhava também, ficou um pouquinho complicado. Então, essa divisão que eu fiz foi no meu período de fundamental. Para todo mundo aqui que está no ensino médio, que pode estar na mesma situação que eu estava em questão de você está no ensino médio integral ou você está no ensino médio de trabalho. Eu diria para você começar a colocar nos finais de semana. Então, em vez do que eu falei, um tema por semana, você vai colocar um tema por final de semana. Então, você vai colocar listening no sábado e domingo, e daí quantas horas você puder dedicar para isso, isso vai variar se é semana de prova ou não. Depois você vai colocar writing na próxima, e daí você vai completar a rota dos 4.
e daí identificar suas dificuldades e treinar isso através dessas semanas. Então, você pode estar fazendo isso também. Vamos lá. Vamos lá. Ele falou que ele está com dificuldade em todos os 4 pilares do inglês. É muito, muito importante, se você está com essas dificuldades nos 4, você está pegando aquele cronograma que eu coloquei aqui de exemplo e está utilizando ele para estudo dos 4. Então, você começa no mais básico. Então, por exemplo, se é um listening, você pega, por exemplo, uma conversa mais curta, que fale mais devagar e seja mais simples. Se é um writing, você vai escrever frases um pouco mais simples. Então, dentro desse processo, você pode estar treinando os 4, parecido com aquele cronograma que eu mostrei, com um exercício mais básico. Deixa eu ver. Isso. Para mim, a fluência é atingida na prática, convivendo. No Brasil, dá para ter base no que é o inglês, não atingir a fluência. Na verdade, eu acredito que não. A questão da convivência não tem um direcionamento tão a ver com o aprendizado do inglês, caso o treino não participe disso. Então, por exemplo, eu conheço diversas pessoas que foram para o Canadá para aprender inglês, elas conviviam muito com canadenses, só que na hora de falar, ela falava pouco e, tipo, conversava mais com brasileiros depois do trabalho ou depois da escola. Era uma convivência, grande maioria de canadenses, mas quando ela falava com brasileiros. Então, por exemplo, eu aprendi no Brasil, das várias pessoas na minha vida, uma falava inglês comigo e eu aprendi mesmo assim. E, por exemplo, eu falo um inglês que é retinho em questão de sotaque. Então, sotaque é algo que eu queria falar também, gente. Muitas pessoas tentam ficar perdendo o sotaque para aprender inglês. Não tentem perder seu sotaque, aprendam inglês e é isso aí. Já é extremamente suficiente você saber o inglês. Não precisa perder seu sotaque. Eu perdi meu sotaque, que não conseguem localizar de onde eu sou, não conseguem falar se eu sou canadense, americana, mas também, de forma alguma, acham que eu tenho um pé na América Latina. Então, eu limpei o meu sotaque, porque na época, como eu disse, eu aprendia com séries americanas, eu aprendia com livros, e justamente dentro desse processo, na época, eu queria fazer artes, eu queria atuar. Então, não tinha muita representatividade de pessoas que tinham sotaques latino-americanos dentro desse cenário. Agora tem muito, muito mais, o que me deixa muito feliz. Mas na época não tinha. Então, eu limpei meu sotaque. E o Brasil não e convivência com brasileiros não me impediu de forma alguma de fazer isso. Eu aumento o vocabulário consumindo coisas em inglês que eu gosto, tipo lendo a linguagem travou. Lendo livros ou ouvindo discurso presencial. Sim, isso ajuda bastante. O que eu acho das escolas de inglês aqui, o método delas? Depende de cada pessoa, gente. Se você pode estar realizando investimento em uma escola de inglês e você gosta de aprender em grupo ou aprender com uma pessoa te ensinando, perfeito. Eu não gosto de aprender com uma pessoa me ensinando. Eu gosto de aprender sozinha, com a minha rota. Onde, em que mundo um professor de inglês ia deixar eu assistir um dia inteiro de Friends e chamar isso de aprender inglês? Na minha época, não. Isso não era aprender inglês. Então, por isso, para mim fez mais sentido aprender sozinho. Se você gosta de aprender em grupo, se você gosta de uma pessoa te ensinar, se isso torna o processo mais simples para você e você pode investir nesse tipo de serviço, eu indico muito. É que para mim não funcionou. E também a questão da escola não é garantia de forma alguma que você vai aprender se você não pegar essas dicas que eu te passei e adaptar na sua casa também. O nome do podcast é This American Life. Essa vida americana. Isso mesmo, a Júlia colocou aqui, ó. This American Life. Esse é o nome. Nicolas, ele falou que prefere estudar 1 hora todos os pilares todos os dias da semana e sem gramática. Algum dia tem que ter gramática. O nome do aplicativo que eu mencionei
Tem o Spotify, que seria, que eu acho que vocês conhecem, né? Que tem músicas assim como tem os podcasts. E Audible. Audible é um aplicativo que você baixa no seu celular, ele é afiliado com a Amazon e ele tem audiobooks. Ah, gente, algo muito interessante. As entrevistas também é algo muito, muito legal de eu estar falando para vocês. Existem os late night shows, então Ellen DeGeneres, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Conan. Então tem diversos entrevistadores que fazem entrevistas geralmente com celebridades de diversos ramos. E é muito, muito legal estar aprendendo inglês com eles, porque é uma linguagem um pouco mais informal, um pouco mais de vocabulário informal, de conversação mesmo. Então, eu gosto muito de assistir por entretenimento, mas pode se assistir também para aprender inglês. Então, é muito, muito bom estar vendo. Vamos lá. Tem um app chamado Tandem que permite conversar com nativos. Indico muito. E quem precisar de training body, como diz a Gabi, pode mandar mensagem. Aqui, gente, o Jefferson colocou o nome desse aplicativo, que vocês podem, então, por recomendação dele, estar verificando se funciona para vocês. Outra recomendação aqui, o Hello Talk. Então, vocês podem estar usando também e verem se funciona para vocês. Vamos lá. Gabi, tenho problemas com a primeira S do TOEFL que pede para resumir o texto e a aula apresentada. Não acredito que seja por falta de vocabulário, mas sim por não ter experiência com essa redação. Aí eu treino mesmo. Eu acredito que, na verdade, o problema não é a falta de experiência com redação, é a falta de experiência com resumo. Ou seja, a sua habilidade de ser sucinta, entregar as mesmas informações, mas de uma forma mais direta. Então, eu acredito que seria esse o problema, e você resolve com treino, assim. É a dica mais simples, porém mais complicada ao mesmo tempo, porque é com treino que você poderia estar resolvendo. Sim, esse é o caso que eu até apresentei, a Manu também falou. Existem muitos brasileiros que vão e que acabam não aprendendo. Eu com certeza acho que o reading seria uma ótima maneira de você estar expandindo o seu vocabulário, justamente porque dentro desse processo você vai estar encontrando diversas palavras e pesquisando o significado de diversas palavras. O nome da bolsa / universidade seria Universidade de Winnipeg. Eu não sei se as inscrições ainda estão abertas, mas abre anualmente. Aqui, ótimo. O Nicolau, ele falou que ele já treina com um amigo. Então, é muito, muito, muito bom esse processo de treinamento, com certeza. Aqui, gente, Liane falou que Friends representando, olha. Então, Friends ajudou ela no processo de listening, porque a conversação é cotidiana, e com certeza você pegar uma série assim vai te ajudar muito, muito, muito. Gente, eu tô adorando que vocês estão se ajudando nos comentários, tá muito lindo. Vamos lá. Como aprender inglês voltado para o TOEFL? O que acontece? Dentro do processo de estudo, existe o inglês e o inglês do TOEFL. Você já sabe inglês, eu já estou no meu nível intermediário, posso fazer o TOEFL? Pode, porque você já sabe inglês em um nível legal, agora você vai estudar inglês para o TOEFL. Como você faz isso? Novamente, formas que você aprendem vão variar esse cronograma de estudo, mas como eu fiz? Eu pegava uma semana para cada sessão do TOEFL, eu estudava para cada uma dessas sessões durante a semana, e quando chegava no último dia da semana, eu fazia o simulado. Aí, depois, eu, na outra semana, simulado dessa sessão, na outra semana, simulado dessa sessão. Quando completou todas as áreas, eu fazia o simulado inteiro. E daí eu pontuava as minhas dificuldades e repetia. Se eu confio no aprendizado do inglês somente no Brasil, eu confio porque foi o que eu fiz. Não estou falando que é o que é para todo mundo aqui fazer, mas eu estou falando que com certeza funciona. E que aprender no Brasil não é garantia que você não vai conseguir, e aprender lá fora não é garantia que você vai conseguir. Tudo nesse cenário depende de você.
Questão de vergonha na hora de falar. Eu acredito que seria interessante você estar conversando com uma pessoa em inglês que seja sua amiga, que você conhece, que você se sinta íntima dessa pessoa. Porque muitas vezes a vergonha de falar seria a vergonha do julgamento ou a vergonha de travar, e não tem por que você sentir isso com uma pessoa que é próxima de você. Então, escolher uma pessoa próxima de você para poder estar conversando é bom porque tira essa timidez e ela pode te dar umas críticas construtivas, que é isso que a gente busca. Quando eu fiz o TOEFL, o meu nível de inglês ele já era fluente. Eu acho interessante fazer o TOEFL quando você já fez um simulado da prova e a sua dificuldade não foi o inglês, mas foi o inglês do TOEFL. O que eu quero dizer com isso? Sua dificuldade não foi o vocabulário inteiro da prova, mas a forma que a pergunta foi apresentada de acordo com o vocabulário, entende? Então, eu acredito que primeiro, para saber se você vai fazer o TOEFL ou não, é muito, muito importante você estar pontuando suas dificuldades para essa prova através de um simulado. Não recomendo que você decida fazer ou não fazer antes de fazer um simulado. Então, faça simulado e daí decida se você acha que as dificuldades que você teve é porque você nunca estudou para essa prova ou por causa do inglês. Ah, perfeito. Anne falou que vai até um dos 6, o Winnipeg. Ah, ok. Adorei essa pergunta, Débora. Gabi, você tem alguma dica para quando a gente vai falar em inglês e esquece a palavra? Tenho um amigo gringo e toda vez que eu vou conversar eu esqueço muitas palavras que eu sei, mas não lembro na hora. Um, é algo. Se é um amigo seu que é gringo, ele vai compreender, né? Mas geralmente o que acontece? Quando eu tô falando em inglês, eu começo that thing, até chegar na palavra e a pessoa vai falando. Então, essa questão, mesma coisa do português, sabe? Quando você fala aquela palavra, você não sabe, aquela palavra que significa isso. Não, não é essa, é aquela. E daí vai. É muito fácil esquecer a palavra, a gente esquece a palavra no português e também a gente esquece a palavra no inglês, especialmente quando é o começo da fala. Se é algo constante que te incomoda, seria muito interessante você estar anotando o significado dessa palavra, e daí você pesquisa o significado dessa palavra em inglês e vai aparecer uma lista. Você vai identificar a palavra e você vai anotando em uma listinha, palavras que eu esqueço. E daí você vai colocando lá. E por estar em uma lista, você vai conseguir agregar essa palavra no seu vocabulário mais fácil e esquecer ela de uma forma mais difícil. Então, eu recomendo que, se for algo frequente que te incomoda, muito importante você tá. Nossa, aquela palavra que quer dizer. Aquela palavra que quer dizer árvore, mas é outra palavra. Aí você escreve no seu papel. Word that means tree, but it's another word. E daí você digita no Google e vai aparecer a lista. Você vai achar a sua palavra lá. E daí você vai colocar aqui e vai ter uma listinha completa na palma da sua mão para você poder estar direcionando depois, ok? Tendo uma listinha é muito mais fácil. E tendo uma listinha, você vai ver que não são muitas que você esquece. São muitas na sua cabeça, porque pode acontecer constantemente. Numa lista, parece que é tão menos e que a gente aumentou tanto na nossa cabeça. Então, eu acredito que é isso, gente. Acredito que eu consegui pontuar todos os pontos que eu vi dúvidas, teve algumas que repetiram, mas por gentileza, se eu não respondi a sua dúvida, pode mandar o número de atendimento do suporte que eu ficarei mais que feliz de ajudar vocês. No que vocês precisarem, eu estou aqui. Espero demais que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu fiz com muito carinho, especialmente para vocês. Expondo um pouco do meu processo de aprendizado, colocando um pouquinho mais sobre metodologias de aprendizado, as diversas formas. Se dediquem durante essa quarentena, mas também utilizem do autoconhecimento para saber quando vocês devem parar e descansar, quando vocês devem saber que a sua evolução está acontecendo, ou se não está acontecendo, avaliar por quê, através do autoconhecimento, ok, gente? Muito, muito obrigada por assistirem. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Richard. Muito obrigada, Franciele, Carla, Manu. Muito obrigada, gente. Tenham um ótimo final de semana, tenham um ótimo sábado e bons estudos. O que vocês precisarem, eu